Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, vai ser um vídeo mais nostálgico. Isso porque muita gente sempre me pergunta aí qual foi o aparelho que eu mais gostei de testar, qual foi o meu smartphone preferido. E olha, o Brasile Geeks aí, eu tô mal de conta, mas eu acho que já tem mais de 10 anos de vida e eu acho que já devo ter testado aí entre smartphones e tablets e outros dispositivos, já deve ter passado de mais de 1000 fácil, né? Claro que eu tô no chute, um dia eu vou calcular isso, mas sei não, hein? Talvez eu já tenha testado mais de 1000 aparelhos aí nesses 10, 11 anos aí de estrada com o Brasile Geeks. Então muita gente me pergunta, né, qual foi o melhor smartphone que eu já testei. Tem muita coisa legal, né? É muito difícil você escolher um só, ou até mesmo escolher 10, os 10 melhores. Mas nesse vídeo aqui eu resolvi falar sobre 3 modelos lá do passado, smartphones lá do começo do Brasile Geeks, até mesmo de antes do Brasile Geeks, que me marcaram e que de certa forma me trouxeram até aqui, até onde eu estou com o Brasile Geeks. Então eu vou falar de 3 smartphones bem antigos, diga-se de passagem, que foram muito especiais para mim e que marcaram a minha vida de alguma forma. E já aproveito para você também colocar aqui nos comentários qual foi um aparelho antigo, lá do começo, quando você começou a usar os smartphones, que marcou, que foi um smartphone muito especial. Deixa aí nos comentários pra gente continuar esse bate-papo, porque eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem nostálgico esse vídeo. Mas antes também, quero pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E olha, meu primeiro smartphone, eu lembro muito bem qual que era, e talvez vocês até estejam se perguntando se o meu primeiro smartphone foi um iPhone da Apple, se foi um smartphone Android, qual será, hein? Será que foi iPhone, será que foi Android? A verdade é que foi nenhum dos dois, olha que coisa, hein? Meu primeiro smartphone foi um modelo da Nokia, o modelo Nokia E63 com o sistema operacional Symbian. Um smartphone que, de certa forma, nem parecia tanto smartphone quando a gente olha os modelos atuais. Isso porque ele tinha um teclado QWERTY, né? Um teclado físico, uma telinha bem pequenininha. Ele tinha mais cara de computador do que de smartphone na verdade, mas era sim um smartphone. Trazia processador, dava para você instalar aplicativos, jogos, planilhas, agenda, dava para você mandar SMS, dava para você conectar a internet, além dele trazer o suporte ao 3G, um MTS, se eu não estou enganado, que é o 3G, o primeiro 3G que era o mais fraquinho, ele também trazia conexão Wi-Fi, então dá para você conectar numa rede Wi-Fi lá e usar o Nokia E63 tranquilamente. Então esse foi o meu primeiro smartphone. Por que que foi um Nokia E63 e não foi um iPhone, um Android? Já que na época que eu comprei o aparelho já existia o iPhone 3GS, se eu não estou enganado, mas já tinha iPhone e já tínhamos o HTC G1, se eu não estou enganado, já tinha até o Galaxy S. Na época que eu fui comprar o Nokia E63 já havia o primeiro Galaxy S, apesar que o Galaxy S estourou mesmo com o 2, né, com a segunda versão, com a segunda geração. Essa foi o que fez a Samsung alavancar as vendas e começar o sucesso aí com a sua família Galaxy S. Mas enfim, por que foi um Nokia 63 e não foi um iPhone ou um smartphone com Android? Acontece que eu queria muito ter um iPhone e também queria ter muito smartphone Android, mas esses aparelhos eram muito mais caros na época. Eu não sei se é porque agora já tem um poder aquisitivo melhor, mas a impressão que eu tinha é que eles eram extremamente caros na época, e quando eu comprei o Nokia 63 eu paguei 700 e poucos reais. Seria o equivalente a pagar, não sei, 2.000, 2.500 reais nos dias atuais, ou seja, o Nokia 63 não foi um aparelho barato, mas ainda assim foi muito mais barato do que seria um Galaxy S ou um iPhone 3GS, por exemplo. Mas é o que eu podia pagar na época, então acabei optando pelo Nokia 63, que eu achava também muito bonito. É um smartphone da família Nokia que tinha um visual um pouco mais diferente, ele era colorido, tinha versões na cor azul e vermelha, além da preta, ele era um pouquinho mais compacto, apesar da tela ser muito pequenininha, mas tinha outros modelos parecidos com o Nokia 63, fabricados pela própria Nokia. Eu acho que o E62 ou E61, agora eu não lembro dos nomes, porque a Nokia sempre foi um pouquinho confusa com os nomes. Mas existiam outros modelos da Nokia que eram até mais poderosos, eles tinham a mesma plataforma do E63, mas eram mais poderosos, mas eu acabei optando pelo E63 porque eu achei um smartphone muito bonito, gostava muito do teclado QWERTY, né, o teclado físico, na hora de escrever era muito bom, dava para conectar na internet via Wi-Fi e ainda dava para instalar aplicativos aí de produtividade ou mesmo jogos. Então era um aparelho bastante versátil para a época. E uma coisa que eu gostava muito no Nokia 63 era a possibilidade de fazer personalizações, de mudar completamente a aparência da tela inicial. Era algo que eu gostava bastante no aparelho. E as especificações dele eram bastante simples. Para a época era bom, né? Mas pensando nos dias de hoje, é um aparelho realmente muito simples. Para vocês terem ideia, a tela do Nokia E63 tinha apenas 2,36 polegadas.
mas trazia 16 milhões de cores. A resolução é de 320 por 240, era até uma boa resolução, mas a tela realmente era bem pequenininha, tanto que a maior parte do aparelho era ocupada pelo seu teclado. Ele já vinha com câmera traseira, trazia um sensor de apenas 2 megapixels, a bateria tem 1500 mAh, é uma bateria até grande para a época, mas o aparelho não tinha uma autonomia lá muito boa não, principalmente se você fizesse um consumo um pouco mais intenso. E ele trazia um processador ARM11 de 369 MHz apenas. É um terço de 1 GHz, para você ter ideia, ele trazia apenas um núcleo. E trazia 128 MB de memória interna, mas dava para você colocar um cartão de memória, né, um cartão SD, e dessa forma expandir o espaço de armazenamento, dava para você instalar mais aplicativos, mais fotos também, era bem tranquilo de usar o cartão de memória com o Nokia 63. E como eu falei para vocês, ele já conseguia conectar o 3G também, mas a conexão era bem ruim. O ideal era usar o Nokia 63 conectado via Wi-Fi, era assim que eu usava ele a maior parte do tempo. E apesar do Nokia 63 ter sido o meu primeiro smartphone, eu já tinha alguma experiência com os Palms. Eu usava a Palm antigamente, então usava um celular separado e um computador portátil. Para quem não sabe, tinha o Palm Air, eu não lembro direito os modelos aí, mas eu comecei com o modelo preto e branco, bem simples, depois comprei um modelo colorido e adorava, levava para tudo quanto é lugar. Isso porque na época eu era técnico de campo, então anotava os chamados, controlava a agenda, fazia toda a minha organização pelo Palm, então eu gostava bastante. E o Nokia 63 foi a primeira vez que eu passei a usar tudo integrado, usar o smartphone, né, usar o celular na verdade, com um computador portátil, dessa forma aí realmente criar o conceito de smartphone. E agora vamos falar do meu segundo aparelho. Será que esse foi um Android? Será que foi um iPhone? Olha, dessa vez foi um Android sim. Estou falando aí do Motorola Milestone. Aliás, uma curiosidade para vocês, eu fui ter o primeiro iPhone muitos anos depois, há muito tempo que eu já tinha um canal que eu fui ter um iPhone. Eu comecei com o 5C e ainda comprei usado, e aí depois eu comprei o iPhone 7, esse sim eu comprei novo. Mas explicando para vocês, eu acredito que o criador de conteúdo de tecnologia tem que ter contato com todos os sistemas até para poder falar melhor do que é bom, do que é ruim, do que ele gosta, do que ele não gosta. E a minha forma de ter contato com o sistema da Apple foi através do iPad. Então eu tive o iPad de primeira geração, não, de segunda geração, foi o meu primeiro iPad, e depois eu tive o iPad Air. Então eu sempre usava o sistema da Apple através do iPad, e só depois de muitos anos que eu acabei realmente com a necessidade de comprar um iPhone. Aí comecei com o 5C, depois foi pro 7, depois foi pro 10, e aí eu passei a comprar praticamente todas as gerações do iPhone. Mas até lá eu usava mais o iPad para poder testar o sistema da Apple. Mas enfim, o meu segundo smartphone foi o Motorola Milestone, e eu acabei tendo contato com esse smartphone meio que por acaso. Isso porque, como eu falei para vocês, eu trabalhava numa empresa de tecnologia. Na época do Milestone eu já era interno, já era coordenador de equipe, e aí a equipe técnica até então usava um Motorola MC35, que era um smartphone bem trambolho, com o sistema Windows Mobile. Era horrível, era terrível, a bateria durava pouco, ele era grande, era desengonçado, era lento, era muito ruim de usar, mas dava para você conectar na internet. E aí a empresa resolveu trocar os smartphones e aí passou a usar o Milestone, um smartphone com Android. E o meu chefe, sabendo que eu gostava muito de tecnologia, ele me chamou para poder conhecer o aparelho. Ele, né, assim que chegaram os aparelhos para poder fazer a distribuição, ele chamou para dar uma olhada, para poder testar, fazer a configuração, e aí eu fiquei encantado com o smartphone. Isso porque o Motorola Milestone tinha algumas coisas que eu gostava muito. A primeira era o teclado físico, o teclado QWERTY. Como vocês já perceberam, eu gostava muito de teclado físico, foi até um dos motivos de ter pego o Nokia 63, e aí eu me apaixonei pelo teclado físico do Motorola Milestone. Mas o que me chamou a atenção logo de cara foi a tela. Ela tem 3,7 polegadas, mas o que realmente se destacava era a qualidade, a definição da tela. Isso porque os displays da época traziam resoluções de 320 por 240, 320 por 320 pixels, então a resolução era muito baixa. E aí apareceu o Milestone com a resolução de 854 por 480 pixels. Deixa eu ver se é isso, eu anotei aqui. É isso mesmo, 854 por 480 pixels em uma tela de 3,7 polegadas. Então a definição, olha, para a época é como se você estivesse vendo um vídeo HD e passasse para o 4K, sabe? Ou do VHS, para quem é mais velho, né? Para quem passou do VHS para o DVD, realmente chamava muita atenção. E foi o que aconteceu com o Milestone. Eu fiquei apaixonado pela tela, sem falar que ela era enorme para a época, 3,7 polegadas, e trazia o teclado físico. E eu acabei, uma semana depois, comprando o Motorola Milestone, e é um aparelho que eu tenho uma relação de amor e de ódio.
Isso porque ele era muito bom na questão da tela, era um smartphone muito bom para a época, mas ele trazia dois problemas graves. O primeiro era o armazenamento, que era de apenas 113 megabytes. Até para a época era muito pouco, você instalava alguns aplicativos e já enchia a memória do aparelho, não tinha mais espaço de armazenamento. E o cartão de memória, ele servia para você guardar as músicas, as fotos, mas não dava para você passar os aplicativos por cartão de memória. Tanto que por causa do Milestone eu comecei a usar muitas ROMs customizadas na época. Eu comecei a fazer instalação de ROMs alternativas justamente para poder aproveitar o uso do cartão de memória como se fosse memória interna. Então no Milestone eu comecei essas brincadeiras aí com ROMs customizadas, porque o seu armazenamento interno era muito pouco. E o outro problema era o touchscreen. O Milestone, ele sofria de um problema crônico de parar o touchscreen depois de algum tempo. Não eram todos os aparelhos, mas uma boa parte acabava apresentando problema no touchscreen e simplesmente parava de funcionar. Inclusive, lá na empresa que eu trabalhava, boa parte dos Milestones acabaram apresentando esse tipo de problema. Infelizmente, o meu particular também acabou apresentando esse problema aí de parar de funcionar o touchscreen. Eu cheguei a trocar 2 vezes o touchscreen com o Motorola Milestone porque ele parou de funcionar. E olha que eu sempre fui bem zeloso com o smartphone, eu não derrubei, não aconteceu nada disso. Simplesmente do nada ele parava de funcionar. E entre as características da época do Milestone, olha só, tela de 3,7 polegadas, ele trazia 256 GB de memória RAM, 113 megabytes de armazenamento e bateria de 1400 mAh, bateria também era outro problema desse aparelho. E a câmera traseira tem 5 megapixels. Apesar dos problemas, eu gostei muito do conceito do Milestone, tanto que eu comprei o segundo Milestone, que resolveu muitos dos problemas da primeira geração. Mas infelizmente o Milestone 2 também apresentava o problema do touchscreen parar de funcionar, e também aconteceu comigo, e aí por causa disso acabei meio que desistindo dos smartphones da Motorola na época. Mas no resto o aparelho mandava muito bem, ele trazia um processador mais potente de 1 GHz, vinha com 512 MB de memória RAM, o dobro do Milestone 1, e ele também trazia muito mais armazenamento que a primeira geração, eram 8 GB. Porém, olha que coisa, esse armazenamento ele era dividido. Para o Android ficava acho que 2 GB ou menos do que isso para instalação de aplicativos, mas pelo menos já era mais espaço do que a primeira geração e o resto só podia ser utilizado para armazenamento de fotos, músicas, enfim, para armazenamento de mídias. Mas o Milestone 2 não era o terceiro aparelho que eu queria destacar aqui nesse vídeo. Citei sobre ele, mas o terceiro smartphone que marcou aqui e que foi algo importante para o Brasilegeeks foi esse terceiro aparelho que eu vou falar para vocês, que é o Galaxy S2. Como falei para vocês, o primeiro Galaxy S não chamou tanta atenção, foi a partir da segunda geração onde a Samsung começou a realmente se destacar no mercado de smartphones. E eu acabei me rendendo e comprando aí o Galaxy S2. Naquela época eu já estava gostando muito mais de smartphones e acabei apostando aí no Galaxy S2. E por que que o S2 foi tão especial? Primeiro que o smartphone era incrível para a época, um smartphone até fino, na verdade eu estava até olhando as especificações e ele não é tão fino quanto eu achava, mas a minha percepção sobre o S2 é que ele era muito fino, mas é realmente bastante leve, um smartphone bonito, com uma tela Super AMOLED, e câmeras incríveis. Tanto que o S2 foi o smartphone que eu usei para fazer os primeiros vídeos do Brasilegeeks, olha que coisa. O Nokia 63 e o Motorola Milestone eu comprei antes de começar o Brasilegeeks. Eu já tinha conta no YouTube na época, tanto que se você olhar a conta do Brasilegeeks, vai ver que ela é bem antiga. Mas eu só comecei a fazer vídeos, eu acho que no finalzinho de 2011 ou 2012, se eu não estou enganado. Olha, de cabeça é difícil lembrar. Mas já faz mais de 10 anos. E na época eu estava com o Galaxy S2 e usei o S2 para poder fazer os vídeos. O S2 ele conseguia filmar em até Full HD, mas eu fazia os vídeos na época em resolução HD. E olha, era um negócio bem amador. O S2 era o que eu tinha de melhor na época para poder fazer os vídeos. Era o que trazia a melhor qualidade. Por quê? Eu gravava na cozinha, na verdade a cozinha que eu tinha lá da minha casa, ela era aquele formato americano, então não tinha uma parede dividindo a cozinha com a copa. Então eu gravava na copa da minha casa. E o eco era enorme, tanto que se você assistir o vídeo você vai ver que realmente o eco era exageradamente grande. E aí eu colocava um rolo de papel toalha em cima da mesa, colocava o S2 em cima com apoio que eu nem lembro o que era e gravava dessa forma. E fazia os vídeos assim, sem usar microfone de lapela, sem nada, com um monte de eco, com uma iluminação nem um pouco adequada, mas foi assim que eu comecei os vídeos gravando com o Galaxy S2. Depois eu comprei um Galaxy Note, comecei a gravar com o Galaxy Note, que já trazia uma qualidade de gravação melhor, e aí depois eu comprei uma filmadora, fiquei muitos anos usando filmadora, até passar a usar as câmeras digitais. E ironicamente,
Hoje eu gravo com smartphone também, os smartphones chegaram num ponto aí onde a qualidade de gravação está realmente impressionante, então atualmente eu voltei a gravar com os smartphones novamente. E é por isso que no Brasile Geeks, desses 3 aparelhos que eu comentei com vocês, somente eu tenho imagens do Galaxy S2, e nem unboxing, nem fiz review dele. Eu fiz alguns vídeos com as ROMs que eu usava, fiz vídeos de acessórios para o Galaxy S2, porque o Galaxy S2 era um aparelho que eu já usava quando eu comecei o Brasile Geeks, e no comecinho até usava ele para fazer os vídeos. E para vocês terem uma ideia das especificações do Galaxy S2, eu tenho aqui fácil, ele traz uma tela de 4,3 polegadas, é uma tela Super AMOLED já, com resolução de 800 por 480 pixels, é uma resolução um pouquinho menor em relação ao Milestone, mas a qualidade é a mesma. Na verdade, a tela AMOLED até passava aquelas cores mais vibrantes, então era realmente uma tela incrível para a época. E o aparelho traz o chipset Exynos 4210, um chipset dual-core, com velocidade de até 1,2 GHz com núcleos da série ARM A9, olha que coisa. E ele vinha com 1 GB de memória RAM. Existiam versões com 16 e 32 GB de armazenamento, mas o S2 que eu comprei trazia 16 GB de armazenamento. E a bateria tem 1650 mAh, uma bateria bem pequena, mas até que durava bem, né? Não podia esperar tanto assim dos smartphones, mas até que ela durava razoavelmente bem. E a espessura dele, ó, eu sempre tive aquela percepção de que o S2 era muito fino, mas ele não é tão fino assim, ele tem 8,5 milímetros de espessura, mas seu peso realmente era pequeno, ele tem 116 gramas. Bom, galera, então esse vídeo realmente foi uma viagem ao passado. Falei de 3 smartphones que realmente foram muito importantes na minha vida, cada um teve um significado importante. No caso do E63, o meu primeiro smartphone, o Milestone, que foi o primeiro smartphone Android com uma tela incrível, e o S2 que me ajudou a trazer até aqui, né? Usei o S2 para começar a gravar os primeiros vídeos do Brasile Geeks, na época era só um hobby, nunca pensei em viver de YouTube, né? E hoje, olha só como as coisas vão levando a gente até aqui, né? Então é um passado bem legal, gosto muito de relembrar isso. E aproveito para pedir para você também, como eu falei no começo, fala aí, escreve no comentário qual foi o seu smartphone lá do passado, né, que marcou bastante, por que você curtiu, se foi um smartphone realmente legal, que te proporcionou fazer fotos legais, ou que conseguiu trazer uma produtividade bacana, ou se foi o seu primeiro smartphone, deixa aí nos comentários para a gente continuar esse bate-papo. E não esqueça também de deixar o seu like no vídeo, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!